Bem, depois desses avisos, vamos meditar hoje sobre Lucas capítulo 11. Estamos aí estudando o Evangelho de Lucas. Esse estilo, que você talvez tenha percebido, são pregações seriadas e expositivas. A gente trabalha com os blocos, parágrafos do Novo Testamento, principalmente aqui no caso do Evangelho de Lucas, para mostrar um entendimento mais profundo e claro da Escritura. Isso é importante porque se você procura, dentro das suas limitações, das suas possibilidades, nunca faltar à escola bíblica dominical, vai chegar um dia, a não ser que Jesus volte antes, ou Deus lhe chame, que a gente vai terminar o Evangelho de Lucas. Um dia termina, né? E aí você vai poder ter visto todo o Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1 até o último, em todos os aspectos. Ainda, obviamente, vai faltar coisa para se dizer, porque se você ler de novo, você vai descobrir outras coisas que passou despercebido. Mas o objetivo é nós estarmos investigando o Evangelho de Lucas, os Evangelhos, de uma maneira mais profunda possível para a nossa edificação e para a glória de Deus. Lembra que semana passada nós estudamos sobre Marta e Maria, e a gente percebeu que Marta estava muito ligada às coisas desta vida e que Maria estava mais preocupada em ouvir Jesus, Que Maria foi aquela que lavou os pés de Jesus com um perfume caríssimo e enxugou com seus próprios cabelos. Então, Maria estava dedicada, Maria, irmã de Lázaro, estava dedicada a servir ao Senhor Jesus. Marta se preocupava com essa vida. Dois tipos de crentes. Tem crentes que se preocupam com as coisas desta vida. São crentes, mas não se aprofundaram tanto em ouvir Jesus e em servir Jesus. Já tem outros crentes que se dedicam mais em ouvir Jesus e servir o Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vemos no Evangelho de Lucas que o Senhor ele vai nos falar sobre oração. Então, tem muito a ver com a atitude de Maria. Uma pessoa que quer estar perto do Senhor Jesus Cristo, ela vai buscar ter uma vida de oração. Irmãos, quando você foi injustiçado, fica com raiva, lhe fizeram injustiça, você perdeu dinheiro, ou você perdeu sua paciência, se estressou, você perdeu um bem material, uma injustiça. O que é que nós queremos fazer? A nossa tendência é brigar, é ir atrás, é tentar resolver, mas temos que aprender, até que não está errado você tentar resolver certas situações, não é um erro, mas nós temos que começar a aprender a usar a nossa mais poderosa ferramenta, é a oração. Às vezes nós vamos atrás de todas as estratégias, de todas as formas e pensamentos e planos e estratégias de modo geral para resolver situações críticas até da nossa vida, de injustiça, de problema de modo geral, em que você foi prejudicado ou se sente prejudicado ou está sofrendo de alguma forma. Mas esquecemos de orar. E temos que aprender a orar. Talvez não saibamos orar como Jesus quer que oremos. Vivemos numa vida tão pragmática, prática, resultados imediatos, instantâneos, o aqui e o agora, que passar tempo orando se tornou sem sentido para muitos crentes. Entende? Você não vê sentido em ficar parado ali conversando com Deus. Qual o sentido disso? É muito simples, eu peço, amém, acabou. Não é só isso. Então hoje nós queremos observar o ensino de Jesus sobre oração. Jesus nos ensina a orar e a confiar em Deus. Independente do seu problema, se você orar como Jesus ensina, o Senhor vai responder aquilo que Ele quer responder no tempo certo, na hora certa, e a resposta do Senhor sempre vai ser a melhor. Vamos ver 3 ensinos de Jesus no texto que nós vamos ler hoje pela manhã sobre oração. O primeiro ensino é orando segundo o modelo de Jesus. Jesus dá um modelo, cantamos hoje, sobre a oração chamada do Pai Nosso, e aqui tem uma expressão dessa oração mais resumida em Lucas capítulo 11, verso 1 até o verso 4. Então, Lucas 11, do 1 ao 4,
diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Interessante que, se você está acompanhando o Evangelho de Lucas, eles já expulsaram demônios, né? Eles já pregaram o Evangelho em várias cidades, fizeram sinais e milagres, ficaram felizes porque os demônios se submeteram a eles, não é verdade? Mas agora eles queriam aprender a orar. Você vê, né? É mais fácil expulsar um demônio do que aprender a orar. Não é verdade? Orar é difícil, né? É difícil e você sabe disso. Porque, por que não somos mais aplicados na oração? Porque é difícil nos concentrarmos ali, dedicar tempo especial a esse relacionamento entre nós e Deus. O ser humano, ele quer autonomia. O ser humano quer resolver as coisas com sua própria força. Essa é a nossa grande fraqueza. Tente resolver as coisas colocando as mãos de Deus. E espere Deus fazer o milagre, quando Ele quiser fazer o milagre. E então eles queriam aprender a orar. Eu acho isso fascinante, porque eles tinham feito realizações incríveis, miraculosas, até esse momento da vida deles com Jesus. Mas eles não sabiam orar. A gente quer aprender a orar. E então, no verso 2, nós lemos assim: então ele os ensinou: quando orares, dizei. Quando Jesus passa a ensiná-los a orar, aqui, Jesus não está dando uma espécie de oração modelo para ser repetida. A gente sabe disso, porque em Mateus capítulo 6, Jesus disse que não devem ser usadas vãs repetições. Vã repetição é repetição inútil, né? Aquela reza, essa é a grande diferença da oração e da reza. A reza é a repetição inútil, é só repetir por repetir, você não sabe nem o que está dizendo, você está só repetindo um mantra, né? Aquelas palavras decoradas, repetindo, acreditando que aquele esforço vai fazer Deus atender um determinado pedido ou perdoar seu pecado, né? Mas, na verdade, a oração é um diálogo, é uma conversa, é uma reflexão com Deus. E orar, aprender a orar aqui, já ouvi alguns crentes dizendo: pastor, eu queria aprender a orar. Às vezes aquele irmão, ele fala isso porque ele não sabe orar com palavras bonitas, né? E realmente, o que Deus não quer palavras bonitas. O Senhor quer a reflexão e o diálogo e a conversa com Ele mesmo, com o Senhor. No entanto, abrindo aqui um parêntese só para explicar, é importante você orar, conversar com Deus, falando a Bíblia para Deus. Entende? Refletindo os textos bíblicos com o Senhor. Já pensou? Orar a Deus e pedir: Senhor, eu queria ter a intimidade, como Jó teve lá naquele texto, assim, assim, assim. Conheci só de ouvir falar, mas meus olhos querem te ver. Então você refletir textos, salmos da Bíblia. Você já pegou um salmo e leu para Deus? Orando? Senhor, eu queria ser como diz aqui nesse salmo. Aí você lê o salmo, e esse salmo revela essas verdades. E eu queria viver tais verdades. Você já teve essa conversa com Deus assim? Pois é. Esse tipo de intimidade nós devemos, são exercícios de piedade, de oração, para você ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Não ser só aquele relacionamento de pedir e de agradecer, somente, né? Isso envolve, mas não somente. Então Jesus, ele dá uma estrutura, tópicos que devem estar na sua oração. O que tópicos devem estar na sua oração? Jesus, ele resume. Isso aqui é um tópico, é um resumo, é um ponto, é um aspecto. Não quer dizer que você tem que repetir isso. Verso 2. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Então, quando eu digo Pai, santificado seja o teu nome, Jesus está dizendo, na sua oração você deve glorificar a Deus. Você começa exaltando e glorificando a Deus, elogiando o Senhor. Então, você pode ter orações só de elogio a Deus. Então, vamos fazer uma vigília de oração. É interessante, às vezes que nós já fizemos aqui na igreja, é interessante nós termos um momento onde toda a igreja vai elogiar a Deus. Você já pensou? Vamos elogiar o Senhor. Como? Orando. Cada um ora elogiando, adorando a Deus, dizendo o quanto Deus é maravilhoso. Você já fez e faz esse tipo de oração? Só expressando as qualidades de Deus. Você já viu quantos textos na Bíblia foram escritos expressando as qualidades de Deus? Muitos. Nós elogiamos muito pouco o Senhor nosso Deus.
E o Senhor é digno de toda honra e glória. Elogiar aqui significa dar honra e glória a Deus. E, infelizmente, por causa do contexto político, essa expressão glória a Deus, que é tão maravilhosa, né, virou chacota. Percebe? Virou chacota. Né? Até as crianças ficam brincando com isso. Eu disse até para o Estevão um dia desse, né? Brinque com isso, não. Embora tenha virado chacota por causa do ambiente político, e isso caiu na mídia, mas o glória a Deus é algo santo, é algo sagrado, é algo do Senhor, não é uma coisa para a gente brincar. Não é verdade? Temos que dar glórias a Deus mesmo. Mesmo que alguém usou irrefletidamente e caiu meio que na brincadeira, né, na nossa cultura nacional, para a nossa vergonha, infelizmente, mas o dar glórias a Deus é algo santo, é algo sagrado. Temos que dar glórias ao Senhor mesmo, da maneira certa e correta. Então, comece a sua oração santificando o nome do Senhor, fazendo-se santo e elogiando, adorando ao Senhor com palavras. Mas também, ainda no verso 2, Jesus diz: venha o teu reino. Isso aqui é uma nota escatológica. Eu quero que o reino de Deus chegue logo. Nós vivemos o reino de Deus no aspecto espiritual, não no aspecto físico. Fisicamente o reino de Deus não se instalou, mas vai vir. Quando Jesus vier e pisar nesta terra, o reino do Senhor será implantado. Nós queremos que o reino de Deus chegue logo. E implícito a esse pedido, venha o teu reino, e a gente viu isso lá em Mateus, né? Na mesma oração lá em Mateus, nós lemos: faça-se a tua vontade. Eu oro sempre pela vontade de Deus. É claro que eu vou pedir o meu pedido. Senhor Deus, eu te peço que eu passe naquela prova, me ajuda, estou estudando, eu te peço que o Senhor me ajude a passar naquela prova. Ou então, Senhor, me capacita para que eu seja aprovado naquela seleção, para aquele emprego, aquela coisa lá. Eu oro, eu peço, ok? Eu faço o meu pedido, mas é óbvio que na minha oração está o quê? Mas que seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus fez, né? Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas, antes seja feita a tua vontade. Então a gente faz o pedido, porque nós somos seres humanos, não sabemos o que vai acontecer no futuro, não sabemos o que Deus determinou, então nós pedimos: Senhor, te peço isso, mas seja feita a tua vontade. Temos que estar submissos à vontade do Senhor. E o mais difícil não é só orar desta forma, mas é, depois da vontade de Deus estabelecida, como resposta à nossa oração, é eu ficar alegre com ela. É difícil, às vezes a resposta de Deus, ela é negativa aos meus anseios. E eu não entendo por que Deus respondeu desse jeito, mas eu tenho que ficar feliz, porque foi a vontade do Senhor. Existe em nós algo que está entranhado, creio até por causa da educação que tivemos na nossa cultura, é a ideia do destino, é a ideia do acaso. Não existe isso. Não existe destino, não existe acaso, não existe coincidência. Só existe Deus. E o Senhor é quem determina tudo o que acontece na nossa vida, para o bem ou para o mal. Numa cultura bíblica da antiguidade, do povo de Deus, tanto Israel como igreja, o bem e o mal vinham de Deus. E eles nem questionavam: Deus é injusto porque permitiu que o mal chegasse até mim. Ninguém, não. Um ou outro, talvez Jó, na sua angústia, questionou, mas de modo geral entendia que tudo vem pelo querer de Deus. Por causa da nossa formação na modernidade, nós questionamos Deus por tudo. Não, temos que reconhecer o querer e a vontade de Deus, e orar, e suplicar, e pedir o favor do Senhor, suplicar pelas bênçãos de Deus, até que Ele despeje e derrame as bênçãos dele sobre nós. Venha o teu reino, é querer que Jesus volte logo, querer estar no céu logo com Deus, mas também implica querer a vontade de Deus na nossa vida. Verso 3, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. E aqui, lembra, é um tópico, é um ponto da oração. Não quer dizer que você vai orar só pelo pão, comer só pão agora. Não vai comer arroz, feijão, carne, bolo, não, só pão, não. Então, quando eu peço para Jesus ensina a orar pelo pão do dia a dia, é agradecer e pedir pelo sustento, pela provisão. Né? Todo dia o Senhor tem nos dado provisão.
Para uns mais, para outros menos, mas tem dado provisão. Certo pastor dizia, olha, Deus nem sempre dá o bolo, mas nunca deixa faltar o pão. Ingrato é aquele que não agradece ao Senhor pelo pouco que recebe. E também ingrato é aquele que recebe muito e não agradece, e não valoriza a graça de Deus na sua vida, ao ponto de até dividir com aqueles que realmente não têm. Então, na verdade, dentro da nossa oração, temos que estar sempre lembrando o que eu visto, o que eu como, até minha saúde, a minha vida material foi dada por Deus. O emprego, tudo foi o Senhor que deu. E eu tenho que agradecer e suplicar também quando for necessário. Outro elemento da oração, devemos confessar os nossos pecados, lá no verso 4. Toda oração que você faz com Deus tem que ter confissão de pecado. Se você ora ao Senhor e não confessa pecado, está esquisito. Toda oração ao Senhor. É claro que tem aquelas orações públicas que nós fazemos nos cultos, elas são orações diferentes, porque elas não refletem tanta pessoalidade. Aqui, Jesus está ensinando a orar de uma maneira íntima. Só você e Deus. Oração só você e Deus, você é mais íntimo. Quando está você e um grupo de irmãos, você é menos íntimo. E quando é oração em público, é menos ainda. Então isso é normal. Isso é normal, ok? Mas na sua oração, você tem que ter, na sua intimidade com Deus, confissão de pecado. Diária. Várias vezes no dia, se possível. Lucas, verso 4, 11:4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então, são dois tópicos aqui. Confissão de pecado. E essa confissão de pecado, ela está atrelada à nossa condição de hoje. Mateus explica isso de modo mais detalhado. Eu peço perdão a Deus do meu pecado. Só que aí, um irmão me magoou. Aí eu digo, não quero saber mais conversa com você, não. Você me decepcionou. Quer dizer, eu perdoei? Não. Será que Deus vai perdoar meu pecado? Não, porque eu estou em pecado, porque não dei o perdão. Todo crente tem que saber perdoar e dar o perdão. Crente que não perdoa pecados, não perdoa afrontas, injustiças, e não dá o perdão, saiba que Deus não está te perdoando também dos teus pecados. Por quê? Porque você está em pecado. Você está vivendo em pecado se você não perdoa e se você não dá o perdão. Então você tem que perdoar os outros, tem que pedir perdão quando for necessário, obviamente, e tem que confessar seus pecados diante de Deus. Isso tem que estar na sua oração. Mas se você não perdoou o irmão, ou não pediu perdão do irmão, qual a cara que você vai chegar para pedir perdão a Deus do seu pecado? Não é verdade? Você não deve fazer isso. Você primeiro se reconcilia com seu irmão, depois você confessa seu pecado diante do Senhor. E Jesus, no finalzinho do verso 4, diz: e não nos deixes cair em tentação. Isso é fundamental nas nossas orações. A tentação está em todo lugar. Todos nós somos suscetíveis a cair em tentação. Todos nós. Então, temos que estar orando constantemente. Senhor, me fortalece para que eu não caia em tentação. Se não for a graça de Deus, eu vou cair. Você vai cair também. Quem nos sustenta é o Senhor. Então, eu tenho que orar e pedir para que o Senhor me sustente. É interessante que em outros momentos isso é ensinado. Lá em Mateus 26:41, nós lemos assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A ideia do espírito estar pronto é porque eu sei o que a Bíblia diz. Eu conheço o que a palavra diz. Eu vivo com o povo de Deus, mas a carne é fraca. Se você não estiver em constante busca de Deus, vai cair. Eu vou cair, você vai cair, vamos pecar, vamos ser um prejuízo para o evangelho do Senhor Jesus e para o reino de Deus na terra. Então, como é que fica firme? Orando. Ore para você ficar firme nos caminhos do Senhor. É muito simples, é difícil, mas é simples de compreender. Vigiar e orar. E em Lucas 22:46, o texto correlato diz assim: e disse-lhes, por que estáis dormindo? Jesus saiu para orar no Getsêmani, os apóstolos dormiram, não oraram com Jesus, e aí Jesus pergunta, por que estáis dormindo?
levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aqui era de noite, era um momento tarde da noite. E Jesus estava dizendo isso para eles porque Jesus seria preso, e Pedro foi o que ficou marcado por ter negado Cristo, mas todos os que fugiram, em um certo sentido, também negaram Jesus. Nenhum ficou ali com Jesus, não é verdade? E essa era a ideia. Ore para que no momento da perseguição, essa era a tentação naquele momento, você não passe vergonha, né? Você não se afaste de mim. É o que Jesus está dizendo para aqueles apóstolos. E todos se afastaram e ele ficou só nos últimos momentos de sua vida, naquele ministério aqui na terra. Então, nossa oração deve ter todos esses elementos, inclusive orar para não cairmos em tentação. Jesus deu um esquema de tópicos, de temas dentro da oração. Agora tem uma outra verdade, e é interessante esses versículos que nós vamos ler, que se você não ler do verso 5 ao 8, né, entre do capítulo 11, como nós estamos fazendo, você não vai entender bem o que esses versículos dizem, mas eles tratam de oração. Olha aí o verso 5, Lucas 11, verso 5. Disse-lhes ainda Jesus, ainda é uma palavra importante que liga com os versículos anteriores, né? Ainda quer dizer que ele não terminou. Ele continuou a falar sobre oração. Verso 5. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus, com essa parábola, está ensinando a persistência na oração. Uma parábola, nós não pegamos todos os detalhes dessa parábola. Essa parábola, ela trata de um homem que estava na sua casa, recebeu uma visita tarde da noite, não tinha pão nem comida para oferecer, foi no vizinho. O vizinho estava dormindo, o vizinho estava com os filhos deitados já, todos dormindo, e ele não ia abrir a porta para entregar pão. Aí o homem disse, tudo bem, se você não quiser me dar por bem, vai me dar por mal. Se você não quer me dar o pão porque eu sou seu amigo, você vai me dar porque eu vou passar a noite batendo na sua porta. Moral da história, importune o seu vizinho, é isso? Claro que não. Não é óbvio que o ensino aqui de Jesus não é para você importunar o seu vizinho. Alguém pode pegar, olha, tá vendo? É para eu cuidar do meu vizinho na hora que ele precisar. Pode ser 2, 3 da manhã, eu tenho que estar lá feliz e tu dá um pedaço de pão para ele. O ensino não é esse. O ensino é sobre a oração. Jesus está dizendo aqui, persista na oração, como esse homem persistiu, foi inconveniente, batendo de madrugada na porta do vizinho para ter pão. Por que ele não comprou pão sabendo que tinha visita, né? Ele não se preparou. Mas o que Jesus quer ensinar não é isso. O que Jesus quer ensinar é o quê? Seja persistente na oração, como esse homem foi inconveniente de madrugada, querendo o pão, batendo lá na casa do vizinho, dizendo, se não me der o pão, eu vou lhe incomodar a noite toda. Essa mesma lição se repete em Lucas 18. A gente vai ver em outro momento. A ideia da persistência na oração. Você não só ora uma vez, você persiste. Você passa a vida orando. Seu marido não é crente, se sua esposa não é crente, persistentemente ore, interceda a Deus constantemente para que ele se converta. Ore pelos filhos, ore persistentemente, ao ponto de se tornar inconveniente mesmo. Para Deus não é inconveniente, mas Deus quer que seja assim. Aí você pergunta, mas pastor, Deus não já sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu falar? Sabe? Não só sabe como decretou o que você vai pedir, mas Ele quer que você persista. Ele quer que você desenvolva fé, persistindo e orando. É a persistência que vai levar Deus a responder a oração? É?
Não! Deus já sabe o que ele vai responder, quando ele vai responder. Às vezes, se você nem orar, Deus vai responder. Mas ele já planejou que você tem que orar e persistir. Ele quer que você confie no que ele está dizendo. E no tempo certo, Deus vai responder. Nós não somos Deus, não sabemos quando ele vai responder, nem como ele vai responder. Deus está dando um método para você orar. Ore seguindo o modelo de Jesus. Ore perseverando, persistindo, não desista. Isso serve para fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque a nossa tendência é desistir de orar. A nossa tendência é orar uma vez, duas, não ver resultado, dá certo não. Vou procurar outro método. Não existe outro método. É a oração. Ore, persista, creia. Esse método de Deus, que é a oração persistente, ela vai desenvolver fé em você, principalmente quando Deus responder os seus pedidos. E uma última verdade é que Deus sempre responde nossas orações com o melhor. Sempre. Nunca Deus vai responder de modo que não seja o melhor. Até a ideia de estar demorando a resposta é o melhor. Por que Deus está demorando a responder a minha oração? Óbvio, Ele quer que eu aprenda a esperar. Ele quer que eu tenha fé. Ele quer que eu passe por algumas situações. Ele quer que eu dependa dEle. Ele quer que eu me apegue mais a Ele. Ele quer alguma coisa. Deus sempre responde o melhor. Bote isso na sua cabeça. Ah, Deus não me responde, Deus não me atende, Deus está demorando, eu estou sofrendo. Graças a Deus por isso. Deus não está demorando. Deus vai responder no tempo certo. O que Ele quer, e sempre é o melhor. Isso traz um grande conforto para nós. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, isso Jesus dizendo, hein? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta se abre. Não desista, são metáforas, são figuras, entenda. Se você orar, você vai ter a resposta. Talvez não a resposta que você quer, mas a resposta certa, a melhor resposta. Verso 10. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Veja, Jesus está falando de oração ainda. Do verso 5 ao 8, aquela parábola é sobre oração, porque está entre dois parágrafos que tratam de oração. Persevere na oração. E aqui Jesus está dizendo, persevere, não desista. Deus sempre responde o melhor. Problema da nossa época, somos imediatistas. Queremos agora, no momento. Eu pedi, puf. Às vezes Deus responde rapidamente. Às vezes não. Deus sabe o dia de responder a oração. Deus sabe quando responder, como responder e o que responder. Óbvio, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Você percebe que esse ensino retira a nossa ansiedade? Nos faz viver com mais paz, com mais tranquilidade, reconhecendo que Deus está no comando, Deus está no controle. Eu não preciso me agoniar, eu não preciso perder a paciência, eu não preciso ficar ansioso. Eu faço o que me cabe, que Deus disse que é para eu fazer na minha vida aqui na terra. E oro. O Senhor vai responder. Às vezes, algumas pessoas que não têm essa fé, acham que o crente que vive assim é meio lesado. Já ouviu isso? É muito despreocupado. É tranquilo demais. Não, irmãos, é não. É simples. Você faz o que dá para fazer. E ora. Não tem mais o que fazer. O Senhor é todo poderoso. Ele vai realizar. Se eu ficar preocupado e ansioso, aí é que eu vou estragar o negócio. Aí é que eu vou prejudicar as coisas. Achando que com a minha ansiedade e preocupação, eu estou demonstrando interesse ou resolvendo o problema. Não estou resolvendo nada. Peço a Deus sabedoria, faço o que me cabe dentro da situação que eu estou vivendo, entrega nas mãos do Senhor. Ele vai responder. O Senhor, no tempo certo, responderá. Pois todo o que pede, recebe. A certeza, se você pediu, você recebe. Não se preocupe. Agora não diz quando, nem como, nem o que, né? De que forma, mas você recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí você fica, mas e se eu pedir um negócio e vier outro? Se eu pedir um negócio para Deus e veio outra coisa, e agora?
E se vier um negócio ruim para mim, né? Será que Deus vai dar algo ruim para nós? Jesus, sabendo que o nosso coração é assim, olha a resposta do verso 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual é? Seu filho está com fome, quer um pedaço de pão? Não, toma aqui um seixo. A pior pedra que tem para você morder, né? Morde ali, quebra o dente. Quem é um pai que faz um negócio desse? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Ele pegou coisas parecidas, né? Um seixo de rio é muito parecido com um pedacinho de pão. Ou uma determinada cobra parece com alguns tipos de peixe, né? Verso 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Escorpião, quando fica enroladinho assim, fica parecendo com um ovo, né? Pelo menos na cultura daquela época. Hoje eu acho muito diferente, mas tudo bem. E aí? Quem é que vai dar um escorpião para um filho no lugar de um ovo? Ninguém. Ou seja, irmãos, Deus sempre vai lhe dar o melhor. Ah, não parece, pastor. É, porque você não está entendendo. O problema nem é a Bíblia e nem é Deus. O problema é quem? É você, sou eu, que não gostei da vontade de Deus. Às vezes Deus nos dá algo que nós não entendemos, não compreendemos ou não estamos percebendo o que Deus quer. Não existe destino, não existe acaso, só existe a vontade de Deus. Tanto o bem como o mal procedem de Deus. Não quer dizer que Deus fez o mal, Deus não tenta ninguém, Deus não faz o mal. Tem o maligno, tem os pecadores, tem o mundo, que são os agentes do mal para pecar. Deus não faz essas coisas, mas o Senhor é soberano sobre tudo e Ele permite que Satanás haja, ele permite que eu e você pequemos, Ele permite que a sociedade corrupta haja e o mal chegue até nós. Por quê? Se Ele quiser, Ele diz, não, o mal não vai chegar. Mas em alguns momentos esse mal chega, porque Deus permitiu. Por quê? Não sei tudo. Nem você sabe. Mas sabemos que Deus nunca vai nos dar uma pedra no lugar de um pão. Nem um escorpião no lugar de um ovo. E aí entra a questão de fé. Você crê que Deus é assim, que Deus é bom, ao ponto de que mesmo quando permite situações difíceis, é para o nosso bem? É para nosso crescimento e até para a nossa alegria, talvez não imediata, mas futura. Aí veja os personagens da Escritura. Jó, o próprio Senhor Jesus Cristo, sofreu tanto que não precisava sofrer, Deus, mas para ter uma grande bênção, né, os regenerados pelo sangue de Jesus. E se você for observar outros e outros e outros servos de Deus que sofreram na Escritura, mas para ter uma recompensa diante do Senhor. E o verso 13 diz, Lucas 11:13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus nunca vai nos dar nada mal para o nosso prejuízo, para a nossa destruição, sempre para o nosso crescimento, assim como o Espírito Santo que Ele nos deu para nos guiar em tudo. Jesus, Ele nos ensina a orar, e orar implica confiar em Deus. Você tem um modelo de oração que Jesus lhe dá, uma estrutura para você orar, os tópicos que devem estar na sua oração, tópicos básicos. Jesus diz como você persiste em oração, persista como aquele homem inconveniente que acordou de madrugada, o vizinho, e que disse que ele teria aquele pão por bem ou por mal. Então você vai orar e perturbar o Senhor no sentido de orar muitas e várias vezes, persistindo em fé até Deus responder a sua oração. Mas como Deus vai responder? Sempre Ele responde o melhor. Sempre Ele responde o melhor para a sua vida, mesmo que não pareça aos seus olhos, mas sempre é o melhor. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos que deixar de viver uma vida baseada no objetivo chamado felicidade. Eu quero só alegria, só felicidade. Irmãos, a vida não é assim, certo? Os problemas vêm, as dificuldades vêm. Mas, pastor, o senhor está tão pessimista. Pessimista não, realista. E felicidade é você estar alegre e contente no meio
do furacão, no meio da provação, no meio da dificuldade. Mas como? Orando, confiando, crendo que o Senhor sabe todas as coisas, nos sustenta em todos os momentos. E é Ele que nos fortalece em tudo. Felicidade não depende, como aquele velho cântico, né? Que eu cantei tanto que nem aguento mais cantar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Brincadeira, né? Eu cantei tanto aquela música que... Mas ela é muito verdadeira, né? Você só fica feliz quando as coisas estão bem? Onde está, né, a nossa fé? Se a nossa felicidade depende das circunstâncias. Nossa felicidade depende de Deus. E Deus não muda, Deus não enfraquece. Então, sempre ficaremos felizes porque a nossa felicidade está em Deus, baseado na nossa vida de oração. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos pelo teu ensino, que é tão claro, tão simples, tão direto na tua palavra, que lendo, ó Pai, esse texto nas nossas casas, nós conseguimos compreender tão bem o significado e as lições da tua Escritura. Mas as coisas mais fáceis da tua palavra, Senhor, parece que são as mais difíceis de vivermos. Que o Senhor nos dê força para podermos viver uma vida de oração. Não só a oração em público, não só a oração pelas refeições, mas a oração de intimidade com o Senhor. Que não precisa dizer para ninguém aqui que temos ou não, mas é uma oração que nos fortalece na fé e no relacionamento contigo. Senhor Deus, nos ajuda a termos esse estilo de vida, não de pessoas ansiosas e preocupadas, mas de pessoas que confiam que o Senhor responde sempre o melhor. Pedimos que o Senhor nos dê essa sabedoria. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.